Olá, meus amores, tudo bem? Tô vindo aqui conversar mais um pouquinho com vocês. Eu já fiz alguns vídeos, né? Já fiz dois, na verdade, falando sobre o livro novo que eu tô escrevendo. Com a expectativa, né, de que eu ia escrever até o dia 11 de dezembro, eu ia terminar. Mas assim, a gente planeja as coisas e às vezes algumas coisas saem dos nossos planos. Não acontece tudo conforme exatamente aquilo que a gente planejou. E hoje eu vim falar com vocês exatamente sobre isso. Acho que muitos escritores também já passaram por essa experiência, né, de planejar um livro, de planejar, de escrever e não conseguir. Então, acho que hoje vai ser um recadinho mais para vocês, que são escritores também, ou quem tá começando e não sabe por onde percorrer esse caminho. Eu consegui, tá? Fazer o desafio dos 30 dias, só não consegui escrever as 50 mil palavras. Eu escrevi 9 mil, quase 10 mil palavras nesses 30 dias. Por quê? A gente tem que equilibrar a vida de escritor com a vida real. Então, a vida ideal seria que eu tivesse escrito as 50 mil palavras, batido as metas diárias, terminado de escrever o livro todo e, nossa, beleza, agora é só reescrever, editar e fazer todo o restante. Na vida real de escritor, não é assim. A gente tem que equilibrar a vida profissional com a vida familiar, no meu caso, eu também ainda tenho as minhas atividades na igreja. Não que isso seja ruim, porque a vida real é assim, a vida em movimento, a gente está sempre fazendo alguma coisa. E aí, o tempo que eu tinha para poder escrever, eu nem sempre consegui escrever muito. Então, nenhum dos dias eu consegui bater a meta diária, que era 1.667 palavras. Teve dia que eu cheguei perto, mas teve dia que eu só escrevi 200 e poucas palavras, 300 e poucas. Mas isso, de qualquer forma, me deixou muito feliz, porque eu consegui manter o quê? Constância. Então, nem sempre escrever muito é o ideal. Às vezes, o que basta é a gente manter a constância, escrever todos os dias. E isso eu consegui. Teve um dia ou outro que eu não escrevi, porque eu precisei mexer na escaleta, precisei mexer no planejamento do livro, né? Eu dar uma olhada para poder ver se estava tudo certinho. Precisei rever os capítulos anteriores que já estavam escritos, mas eu consegui ver a história andar. Eu consegui ver o livro fluir, sabe? Então, assim, eu tô usando a estrutura em 3 atos, a estrutura narrativa, né? E aí, o primeiro ato eu consegui escrever quase todo já. Já tô pegando agora. Hoje que eu tô gravando é dia 16 de dezembro. Então eu tô pegando para poder começar a escrever a virada, né, do primeiro ato pro segundo. Mas eu já tô com um planejamento, como eu falei, né? Já tá bem feitinho e tal. Só que muitas coisas saíram do planejamento. Por quê? Conforme a gente vai escrevendo, algumas coisas vai mudando, né? Alguns capítulos vão entrando, cenas intermediárias vão entrando ali. E aí a gente acaba precisando mexer nisso, adicionar capítulo no meio de uma coisa, tirar capítulo de outra coisa, enfim. Mas o fato mais importante disso tudo é que, como eu falei, né, eu consegui ver as coisas andarem. Então, eu fiquei muito feliz com essa questão. Mesmo tendo que mudar a data final, até então eu mudei para o dia 31 de dezembro, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Por quê? Aquela questão que eu acabei de falar, a vida ideal e a vida real. A vida ideal é isso, é que eu conseguisse escrever tudo de uma vez e tal, e fluidamente, e terminar e ponto. Só que a vida real, eu tenho que parar aqui para poder gravar vídeo, né? Nesse momento que eu tô aqui gravando, era um momento que, na vida ideal,
eu estaria escrevendo. Só que eu preciso produzir o conteúdo, eu preciso editar o vídeo, eu preciso postar no Instagram, eu preciso criar conteúdo para o Instagram, eu preciso escrever outras coisas, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer muitas coisas. Então, o dia, a gente tem que dividir ele em 1000 coisas. Outro dia eu até fiz um post no Threads, né? Eu escrevi um thread que eu dizia, né, que a última coisa que a gente, como escritora, a gente acaba fazendo é escrever. Por quê? A gente acaba escrevendo tudo. Legenda para post, frase para botar num carrossel no Instagram, comentário, enfim, N coisas. Mas o livro mesmo, as histórias mesmo que a gente quer escrever, muitas das vezes a gente acaba não conseguindo escrever na velocidade que a gente queria. Por quê? As contas, elas não se pagam sozinhas, né? Graças a Deus, eu tenho uma liberdade para poder escrever o dia inteiro, para trabalhar com isso o dia inteiro. Eu não trabalho fora, tenho meu dia livre para poder fazer isso. Tenho que equilibrar as coisas com as minhas demandas da igreja? Tenho. Tenho que equilibrar com os freelancers que eu faço de redação? Tenho. Mas eu tenho o tempo todo para me dedicar a isso. Só que tem muitos escritores que não têm esse tempo. Tem muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora que muitas das vezes tem família ainda para cuidar, tem filho, tem marido, tem casa para arrumar. Eu, graças a Deus, a minha mãe arruma, minha mãe me ajuda com as coisas aqui, eu ajudo ela também com algumas coisas. Mas essa responsabilidade de ter que cuidar da casa, de ter que cuidar de comida, de ter que cuidar de outras coisas, eu não tenho. Então eu posso me dedicar inteiramente a isso. Mas mesmo assim, talvez vocês trabalham fora, vocês trabalham num serviço de 8 às 5, de 8 às 7 da noite, todos os dias. Às vezes só tem só o final de semana para poder conseguir escrever, às vezes só tem de madrugada para conseguir escrever. Então, assim, a gente não pode ficar se comparando com o outro. A gente não pode ficar naquele nível de ficar mimizento, de virar e falar, ai, mas meu livro não tá saindo, ai, que eu não tô conseguindo. Não, gente, é se dedicar. O que importa é a constância, é conseguir fazer um pouquinho por dia. Um pouquinho só por dia. Ah, não deu pra poder escrever, não tá com computador pra poder escrever? Escreve no bloco de notas no celular. Escreve no caderninho. Sei lá. Mas é só a questão da constância, sabe? Então, é uma coisa que eu tenho aprendido muito. E eu podia ter ficado triste de não ter conseguido cumprir, porque a minha planilha tá bonitinha, nos outros vídeos vocês viram. Tenho uma planilha que eu marco direitinho ali os dias que eu escrevi, eu tenho todos os dados ali, os capítulos que já foram escritos, quantas palavras, como que tá o andamento do livro, tenho tudo registrado. E aí talvez vocês podem olhar e falar, nossa, ela é muito organizada. Eu tô aprendendo a ser organizada, porque eu nunca fui assim. O Por um Triz, por exemplo, eu não escrevi desse jeito. Eu tive a ideia, né, através de uma música, e aí eu peguei, saí, sentei, escrevi, mas na época eu não tinha essa responsabilidade que eu tenho hoje de realmente tratar como um trabalho isso aqui. E aí, o que acontece? Eu só escrevia, eu não postava nada nas redes sociais, eu não fazia nada, só escrevia. Então eu consegui sentar e escrever todo dia, e a ideia veio toda na minha cabeça, eu não fiz planejamento, mas eu reparei que, de fato, não é todo livro que a gente consegue trabalhar assim, sem fazer planejamento. Eu tava lendo os capítulos anteriores que eu escrevi, desse livro novo, desse projeto de ficção cristã, e eu vi que, de fato, mesmo com os planejamentos feitos ali, mesmo com tudo bonitinho, se vocês olharem, verem como que tem furo no enredo, misericórdia de Deus. No mesmo capítulo que eu falei que era segunda, de repente eu falei que era quinta, e de repente eu falei que era sábado, e enfim. Tipo, passa coisas que só vai ser corrigido lá na edição, lá depois, lá quando tiver todo o rascunho, todo o manuscrito já feitinho. Então, esse vídeo é pra realmente você que é escritor.
Você que é escritor e às vezes não consegue começar a escrever porque acha que, não, eu tô com uma ideia, mas eu não tenho tempo, eu não tenho um setup bonitinho, com cadeira para escrever, com isso, com aquilo, eu não tenho um cenário de frente para as montanhas e enfim. Gente, não é sobre isso. A maioria dos dias, esse cenário que eu tô aqui, que eu montei aqui, é um cenário que eu montei para gravar. Mas a maioria dos dias eu escrevo sentada em cima da minha cama, com o notebook no meu colo e escrevo ali. Ou então, às vezes, eu tô sentada na cadeira, pego o meu celular e eu escrevo. Então, tipo assim, é no meio do caos mesmo, sabe? No meio do caos diário que a gente pega pra poder fazer. E é ali que surgem as melhores ideias. Se a gente for ficar esperando o momento ideal, o momento perfeito, a gente nunca vai fazer nada. E eu tô aprendendo isso na marra, porque até pra criar conteúdo, até pra gravar, eu pensava, eu preciso ter uma câmera super profissional e isso e aquilo e o cenário perfeito. Não, gente. Se vocês souberem como que deu um trabalho pra poder montar esse cenário aqui antes de gravar, isso, sabe? Mas é no simples. É no momento, no que você tem, sabe? É com o que você tem que você faz o melhor que você pode. Até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Já dizia Mário Cortella, né? Mário Sérgio Cortella que fala isso. Então, hoje eu já consegui comprar um tripézinho pra poder colocar o celular. Então, eu tô com um tripé, não é minha mãe que tá gravando mais. Mas tem vezes que mesmo assim ela que grava pra mim. Tem coisas que eu faço sozinha, tem coisas que eu preciso de ajuda. E, tipo, não é vergonha isso. O importante é fazer, sabe? O feito é melhor do que perfeito. E eu tenho aprendido isso totalmente na marra. E as coisas que eu tenho feito sem pensar em perfeição tem dado mais resultado do que aquilo que eu fico, não, porque eu tenho que fazer esteticamente bonitinho e isso. Não. Até já entrando num tópico, né, que muita gente me pergunta, Laís, mas como que você faz essas coisas todas, você sendo deficiente visual? Tem uma pessoa que me ajuda com os posts, a Kátia, ela não gosta que fala, mas eu vou falar porque, sim, a gente tem que honrar as pessoas também que nos auxiliam nos nossos processos. Então tem a Kátia, que hoje coordena o grupo da Tag Tutor, que é um grupo de auxílio aos autores independentes, e aí tem a Viagem Literária, né, que até o Por um Triz participou recentemente. Enfim, e ela me auxilia com alguns posts. Então tem banner pro meu Instagram que ela que faz. A capa pro meu canal do YouTube aqui foi ela que fez. Tem coisas que ela que faz. E ela mesma fala, Laís, tu precisar, manda pra mim que eu faço. Só que, graças a Deus, com o resíduo visual que eu tenho conseguido usar alguns aplicativos para poder eu mesma criar a imagem e tal. Não fica perfeito? Não fica como um designer profissional? Não, mas é o que eu consigo fazer. Então, quando é uma coisa mais simples, um carrossel mais simples, alguma coisa mais simples, eu mesma vou lá e faço. E eu não uso o aplicativo comum que todo mundo usa, não. O Canva, Corel, enfim, esses aplicativos não são acessíveis. Eu uso um bloco de notas e eu uso o Microsoft Clipboard para poder criar as imagens. Eu uso o YouTube Create para poder editar os vídeos e o Microsoft Clipchamp também no computador para poder editar algumas partes. Eu vou gravar outro vídeo mostrando para vocês esses recursos e tal, tudo como é que eu faço direitinho. Mas o setup de escrita que eu tenho é esse aqui. Vocês, quem enxerga, né, tá vendo o computador aqui embaixo. E o meu livro, né, tá aqui, mas tem uma coisa, quer ver? Eu vou mostrar a vocês. Eu uso também um fonezinho Bluetooth, que eu pego, eu não vou tirar ele da caixinha, porque senão ele vai conectar no celular, mas... Não, vou tirar sim. Um fonezinho Bluetooth, que geralmente eu uso ele conectado no... Volume de música definido para 13%. No celular e ou no computador para poder escrever. Por quê? Muita gente fala, né? Mas você usa o quê? Você digita
falando. Não, eu não digito falando. Eu digito com teclado mesmo. Então, esse daqui, deixa eu pegar aqui. Esse teclado aqui é um teclado de computador normal, só que ele é um teclado via Bluetooth também. Esse daqui eu uso quando eu vou usar no celular. Então, geralmente, quando eu vou comentar nos posts do Instagram, eu uso esse teclado aqui. E às vezes, quando eu não tô afim de pegar o computador para poder escrever, eu escrevo com o celular, então eu uso o teclado. E o computador, ele também, né, tem o teclado dele normal, que eu uso também. Eu não vou abrir o computador aqui agora, porque tá com as coisas aqui em cima. Mas o teclado do computador é igual esse aqui, um pouquinho maior, né? Mas enfim, é igual. E aí eu digitando mesmo. É meio redundante, mas é isso. Digito digitando. E aí tem um leitor de tela, tem um sintetizador de voz que já é instalado mesmo no computador. Eu uso o NVDA, é um sintetizador gratuito. Você baixa ele na internet e usa. Então, tudo que eu vou digitando, letra por letra, ele vai falando, palavra por palavra, ele vai falando. Se eu precisar ler o texto, a linha inteira, ele fala. Se eu precisar ler o parágrafo, ele fala. Então, tudo ele fala. E o celular é a mesma coisa. Hoje em dia, com a inteligência artificial, né, evoluindo, a tecnologia toda evoluindo, já tem também o recurso para descrever imagem. Então, se não for uma imagem muito complexa, tem como a gente usar um aplicativo para poder descrever ou então até mesmo a descrição automática que já vem no Instagram, né, dos posts e tal, enfim. Conforme eu vou postar também, tem todo mundo, né? Tem um campo lá nas configurações de cada post que você pode escrever um texto alternativo. Você mesmo escrever. Ou gerar de uma descrição de IA, ou então você mesmo escrever um texto alternativo para botar na imagem. Eu até andei fazendo isso um tempo, e eu confesso que é um erro eu ter parado, porque assim como eu tenho deficiência visual e não consigo, né, saber o que tem na imagem, tem outros deficientes visuais que me acompanham e que, enfim, não adianta eu exigir uma coisa, eu querer que tenha mais acessibilidade se eu também não faço. Só que, de fato, eu não sou perfeita, então eu tenho muitas coisas que eu deixo passar. E aí, os posts mais recentes que eu tenho feito, eu não tenho colocado a descrição. Eu deixo por conta do Instagram mesmo e tal, de escrever automaticamente, nem sempre descreve. Isso é um erro, é uma coisa que eu preciso me esforçar para mudar, para poder fazer diferente, né? Mas é uma coisa que nem tudo a gente também é perfeito, então a gente precisa falar os nossos erros. E é um erro que eu cometo, de não botar a descrição, né? No campo específico ali, enfim. Mas esses são os recursos que eu uso. E eu sei que eu fiz um vídeo já falando sobre tudo, mas eu vou fazer mostrando mais aprofundado, né? Cada coisinha. O celular é um celular comum também, que eu uso para poder escrever, para poder mexer nele. O leitor de tela do celular já vem instalado, mas também tem um que você pode baixar. Eu uso o próprio da Google mesmo, né? Que já vem instalado, mas tem outros leitores de tela hoje em dia também que pode instalar. Ah, mas você não escreve falando por quê? Porque eu não consigo, gente. Meu raciocínio é muito rápido, eu não consigo parar e falar, porque o leitor de tela, o microfone da digitação por voz, tem hora que não capta direito a palavra que eu tô falando. Eu falo muito rápido, vocês já perceberam isso, eu tô tendo que controlar, é muito difícil de não falar rápido. O meu raciocínio, enquanto eu tô aqui falando isso aqui com vocês, eu já tô pensando na próxima frase. Enquanto eu tô escrevendo uma cena, eu já tô pensando no próximo diálogo, na próxima coisa, enfim. Graças a Deus, hoje em dia tem a tecnologia, evoluiu muito, tem ajudado muito a gente. Eu vou fazer outro vídeo depois para poder mostrar para vocês os aplicativos, e aí vai ser um vídeo que eu vou gravar a tela, enfim, vou gravar a tela do computador, vou gravar a tela do celular,
para poder mostrar a vocês os aplicativos que eu uso, o vídeo, né, como que eu edito os vídeos, mesmo sendo deficiente visual, né? Tem muita coisa que não dá pra gente fazer? Tem, porque tem muita coisa que não é acessível, principalmente nessa questão de vídeo e imagem, edição, né, de imagem e de vídeo. Mas tem muita coisa que, graças a Deus, já é acessível. Então, o que eu não consigo fazer sozinha, eu conto com a ajuda da minha mãe, às vezes da Kátia, às vezes da Ingrid também, que fez a capa do Por um Triz. Às vezes ela me ajuda também com alguma coisa. Por que eu falo às vezes? Porque não é sempre que eu recorro a elas. O que eu consigo fazer sozinha, eu faço sozinha. O que eu preciso de ajuda, eu vou e recorro a uma das duas. Então, é eu que cuido do meu Instagram, é eu que cuido do YouTube, é eu que respondo comentário, é eu que respondo mensagem, é eu que faço todo o gerenciamento aqui, humanamente falando, porque por cima de tudo, na verdade, quem faz tudo isso não sou eu, é Deus que me capacita para poder fazer. Hoje eu praticamente, né, faço essas coisas todas, aspas, sozinha. Mas eu tenho uma rede de apoio por trás, graças a Deus. As minhas leitoras também são uns amores, elas me ajudam muito com apoio, com ideias, às vezes também perguntando as coisas, que é o que provavelmente vocês estão aí deixando nos comentários agora. Enfim, eu não tenho do que reclamar, gente. Graças a Deus, sou rodeada de pessoas que realmente me ajudam. Tem pessoas que vêm para poder tentar tirar o tapete? Tem. Mas se não fosse isso, como que a gente iria evoluir, né? Graças a Deus, a maior parte das pessoas que me acompanham, que de fato estão comigo, me ajudam, seja de uma maneira, seja de outra, seja compartilhando, seja dando uma palavra de incentivo, seja fazendo alguma coisa mesmo para me ajudar. Se eu não falei o seu nome aqui no vídeo e você me ajuda de alguma forma, me desculpa, mas realmente não dá para poder falar o nome de todo mundo, né? Eu acabei falando de quem tá mais próximo de mim, de alguma forma, e me ajudando de alguma forma, digamos, mais direta. Mas, por favor, não fique com ciúme, porque eu amo você também. Muito, amo muito você. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, envia para outras pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder não perder as notificações. Fica ligado porque eu vou me esforçar para poder trazer conteúdo toda semana, mas tem semana que eu não vou conseguir por causa de escrever mesmo, ou então por causa de produzir, de editar, tudo isso dá trabalho. Então, leva tempo. Uma coisa que eu tenho aprendido é não me cobrar é de tipo, mas todo mundo posta todo dia, todo mundo posta uma vez por semana, todo mundo é todo mundo, eu não sou todo mundo, eu faço no tempo que eu consigo, graças a Deus eu tenho conseguido manter uma frequência, que é o mais importante. Não adianta eu querer postar todo dia e postar coisa com qualidade ruim, conteúdo ruim, então é isso. Se você gostou, faça o seu papel e compartilhe. Deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, se inscreve no canal, porque isso tudo me incentiva a continuar escrevendo, me incentiva a continuar produzindo, me incentiva a buscar formas de realmente melhorar o meu conteúdo para que vocês também sejam alcançados. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um super beijo da Lala e até a próxima.